Olá, irmãos. Nós estamos novamente juntos para a nossa meditação dominical e dando continuidade a um tema, que estamos trabalhando, desenvolvendo, que é sobre a perseverança do crente. Esse é o quarto vídeo em relação a esse tema. E esperamos que o irmão esteja sendo edificado e instruído. Nós estamos falando sobre a doutrina da salvação e cremos que esse assunto tem sua relevância, tem sua importância nos nossos dias, diante de tudo que estamos vendo e passando. Nós cremos que a salvação, uma vez concedida por Deus, ela não pode ser perdida, ela não depende da nossa própria capacidade de perseverarmos ou preservarmos a salvação, não na nossa força ou vontade. Nós já falamos sobre algumas doutrinas que embasam esse ensino. Falamos sobre a pessoa de Cristo, sua morte e ressurreição. Falamos sobre Deus imutável e seu amor imutável, portanto, seus propósitos e suas promessas, todas são imutáveis. E agora nós vamos falar sobre o Espírito Santo, que nos sustenta com sua onipotência, com seu poder. Então, as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estão unidos na obra de salvação eterna do homem. A primeira coisa que nós devemos entender é que todo crente possui o Espírito Santo e que ele recebe o Espírito Santo na sua conversão. Eu queria ler dois textos e eu queria que o irmão ficasse atento. Devido ao assunto, nós vamos precisar ler vários textos. O primeiro em Efésios, no capítulo 1, de 13 a 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, o apóstolo Paulo, aqui em Efésios, ele associa a conversão ao selo do Espírito Santo na vida do convertido e que vai nos acompanhar até a volta de Cristo. O outro texto, em Atos 19, Paulo ele se encontra com um grupo de discípulos de João Batista que pregavam o arrependimento. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E quando Paulo tem esse encontro com esses discípulos, ele faz um questionamento para eles. E o texto mostra isso. Atos 19, 1 e 2. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, a primeira questão que precisa ficar clara aqui é que o crente, o salvo, ele recebe o Espírito Santo quando ele crê. A Bíblia afirma esse mistério, algo maravilhoso.
que nós somos selados pelo Espírito Santo e temos assim a garantia da nossa herança. Temos em nós uma garantia divina da nossa salvação. Então, quando olhamos para a ação do Espírito Santo, nós devemos vê-lo em harmonia ou em combinação, né, harmônica com a aliança eterna de Deus e a obra consumada de Cristo. Deus, imutável, com todas as suas ações e decretos, seu amor, imutável, eterno. Jesus Cristo, com seu sacrifício e sua morte e ressurreição. E o Espírito Santo nos guardando, nos selando para a glorificação e para a vida eterna. Então há uma harmonia entre as três pessoas nessa obra de salvação e de cuidado com o povo de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo estão unidos na salvação eterna do seu povo. Jesus, ele foi exaltado pelo Pai, e a Bíblia diz que ele nos concedeu o Espírito Santo, que é o dom supremo para o seu povo. No livro de Atos, no capítulo 2, verso 32 a 33, diz assim: Deus ressuscitou este Jesus a todos, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos nessa obra de salvação. Então, quando Jesus sobe para a presença do Pai, o Espírito Santo é derramado sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Jesus já havia prometido a vinda do Espírito Santo antes da sua morte. Ele prometeu que rogaria ao Pai e que ele nos desse um outro Consolador que iria ficar conosco para sempre. Em João, no capítulo 14, do verso 16 ao 18, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Né? Então, a ação do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo na vida do povo de Deus é para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então Jesus prometeu que não nos deixaria órfãos, abandonados, entregues à nossa própria sorte, mas que nós receberíamos o dom do Espírito Santo. E através do dom do Espírito Santo, nós permaneceríamos cuidados e guardados por Ele. E Jesus disse que Ele vai cuidar de nós, que Ele vai nos guardar até a volta de Cristo, até o dia do juízo final. Também em João, no capítulo 14, Jesus faz essa afirmação, verso 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar,
virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então Jesus promete preparar a nossa morada e ele virá outra vez, né? Ele veio a primeira vez quando ele se encarnou e ele virá a segunda vez em glória e ele diz: e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus vai voltar e o Espírito Santo vai nos entregar para ele. Todo crente recebe o Espírito Santo, tem o Espírito Santo. Isso é uma condição fundamental para que alguém possa ser considerado um cristão e um salvo. O Espírito Santo, a Bíblia nos ensina, é a marca distintiva, fundamental, da pessoa que foi salva, do verdadeiro cristão. Quem não tem o Espírito Santo não é de Deus. Então, todos os cristãos, todos os salvos, têm o Espírito Santo. Em Gálatas, no capítulo 4, do verso 4 ao verso 6, o texto na palavra de Deus diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Então, Jesus veio para nos remir, para que fôssemos adotados como filhos. E Deus envia ao nosso coração o Espírito para nos ajudar nessa relação com Cristo e com o Pai. Então, a terceira pessoa da Trindade passa a habitar no crente, no seu coração, na sua mente, em todo o seu ser. E essa promessa, ela não está só no Novo Testamento. Ela é uma promessa que Deus fez ao seu povo, ainda no Velho Testamento, apontando para esse período messiânico, o período do seu reino eterno. Essa aliança de Deus com o seu povo. Nós vemos isso em Ezequiel, no capítulo 36, de 26 a 27, que diz assim: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, Deus prometeu mudar o nosso coração, transformar o nosso coração, um coração de pedra, podre, contaminado, um novo coração. E Deus prometeu colocar em nós o seu Espírito, para que agora nós pudéssemos andar nos seus estatutos e guardar os seus juízos. Jesus obteve isso por nós. Então agora a habitação do Espírito Santo é essa marca distintiva do salvo, do crente. Não existe salvação sem o Espírito Santo. Não existe comunhão com Deus sem a presença do Espírito Santo. Em Romanos 8, 9, o apóstolo Paulo diz o seguinte, falando para os crentes de Roma: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então a Bíblia,
quando ela se refere ao Espírito Santo, é usado esses termos: o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. E aqui, Paulo, ele diz que se o Espírito de Deus não habita em nós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, nenhum salvo pode estar salvo ou ser salvo sem essa ação do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo que nos identifica com Cristo. Por isso que ele fala o Espírito de Cristo, ou o Espírito de Deus. Porque ele ocupa a nossa mente, o nosso coração, como Cristo, e age nele para que nós nos conformemos à imagem de Cristo. Então, o Espírito Santo está presente em nós, nos ajudando a vivermos para Cristo e a nos tornarmos a imagem de Cristo. É o Espírito Santo que nos leva à santificação, porque ele age como uma influência divina em nós. A Bíblia ensina, né, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, 17 a 20, diz assim: mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Quem se une ao Senhor passa a ser um espírito com Deus, um espírito com Cristo, passa a ser um só corpo. E isso causa transformação nas nossas vontades, nos nossos desejos. Ele diz que nós somos um espírito com o Senhor, portanto, o nosso corpo não deve ser usado para o pecado. Nós somos um templo onde o Espírito Santo habita em nós, onde Deus está habitando em nós através do Espírito Santo. Nós não pertencemos a nós mesmos. Nós agora somos propriedade exclusiva de Deus. E o Espírito Santo é a presença de Deus em nós, e ele nos capacita, o Espírito Santo em nós, a estarmos na presença de Deus, a podermos nos aproximar de Deus, porque ele é Deus presente em nós. Ele diz que nós fomos comprados por um alto preço. Por isso que nós devemos glorificar a Deus em nosso corpo. É incoerente um crente, um salvo, que recebeu o Espírito Santo, que recebeu a salvação através de Jesus Cristo, e agora se volta para o pecado, buscando satisfação, prazer, alegria, felicidade no pecado, no mundo. Ou seja, o mundo em trevas, para ele se torna a fonte de alegria e de prazer. Não é assim a salvação. A salvação é um resgate. Deus nos resgatou das trevas. E Deus colocou em nós o seu Espírito para agora vivermos as glórias eternas, a termos experiências com Deus, a ouvirmos a voz de Deus, a
sentirmos a presença de Deus. O Espírito Santo nos une a Ele. Somos um corpo com Deus. Ele não é simplesmente uma visita, né, para alguns grupos evangélicos. Alguns acham que uma hora o Espírito Santo está na vida de uma pessoa, depois ele sai, ou ele enche, ou ele vai embora, então a pessoa é salva, depois ela deixou de ser salva, ela era crente, agora não é crente. Como se o Espírito Santo fosse algo que entrasse e saísse da vida das pessoas por algumas circunstâncias. O que a Bíblia diz é que ele passa a morar para sempre. E a sua presença é que nos sustenta e nos guarda da apostasia e nos conduz à glorificação. O Espírito Santo, ele age na nossa santificação, na nossa perseverança e na nossa glorificação. A presença do Espírito Santo na vida do crente, do salvo, concede a ele vida espiritual. O homem sem Cristo, o homem sem Deus, ele tem vida material. Mas quando ele recebe a Cristo, é colocado nele o Espírito Santo e ele passa a ter uma vida espiritual, porque antes ele estava morto nos seus delitos e pecados, mas ele foi resgatado. E agora essa vida espiritual é uma vida que vai capacitá-lo a fazer a vontade de Deus, a obedecer a Deus. Então ele vai crescer espiritualmente. Por isso que o crente persevera em meio às circunstâncias da vida, porque ele tem o Espírito Santo. E essa presença divina nele é que vai sustentá-lo nessa caminhada. O Espírito Santo nos capacita a obedecer a Deus. Nós éramos rebeldes, contrários a Deus. Por que que agora eu vou obedecer a Deus? O que mudou? Então, a presença do Espírito Santo em nossa vida muda a nossa vontade, faz com que nós queiramos obedecer a Deus, cumprir o seu juízo. Ele habita em minha vida e agora eu vivo para Deus. Se ele não habitar em mim, eu não vou viver para Deus, porque eu não tenho vida espiritual. Então, o Espírito Santo é quem nos capacita, é quem nos dá essa vida espiritual e nos capacita a viver para Deus. Em Romanos, no capítulo 8, do verso 11 a 14, o texto diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então Deus nos dá vida nesse corpo mortal, vida espiritual, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, está clara essa doutrina. O crente, o salvo, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Por isso que ele é filho de Deus. Se ele não tem o Espírito de Deus, ele não pertence a Deus, ele não vai ter comunhão com Deus, ele não vai ter vida espiritual e ele não tem a promessa da salvação e da vida eterna. O Espírito, então, nos guia
no caminho da justiça. Ele ilumina o nosso entendimento para perceber verdades e entender o propósito e a vontade de Deus. Ele purifica nossas emoções. Quantas vezes o crente, né, lida com situações em que ele vê a inclinação da natureza pecaminosa querendo fazê-lo agir, mas ele compreende que não é isso que Deus quer, que Deus não se agrada disso, e ele refreia aquela vontade, aquela emoção, porque ele é iluminado, ele tem uma inclinação santa, e ele procura então fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus. O Espírito Santo move a nossa vontade para fazermos aquilo que agrada a Deus. Então ele está agindo em nós. E é isso que nos capacita a viver a vida cristã, ir para a igreja, ler a Bíblia, perdoar nossos inimigos, ser honesto, amar, falar a verdade. Se não fosse a presença do Espírito Santo, essa realidade não existiria em nós. Ele nos ajuda e nos sustenta em momentos difíceis também. Em Romanos 8, 26, o texto da palavra de Deus diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Nós não sabemos o que pedir, situações diversas, perdas, angústias, dúvidas, medos. Se o crente ficasse entregue a si mesmo, ele seria derrotado pelas circunstâncias, pelo mal que está à sua volta. Ele seria massacrado pelos problemas e pelas tentações. Deus cuida do seu povo nos momentos difíceis, através do Espírito Santo em nós. Por isso, nós podemos dizer para Deus em oração: seja feita a tua vontade. É o Espírito Santo que nos capacita a nos rendermos diante da vontade de Deus e aceitá-la, seja ela qual for. Ele é a nossa esperança. Ele nos ajuda a suportar o sofrimento. Ele nos ajuda a viver felizes, produzindo frutos, boas obras, em meio a essa situação tão desumana, tão miserável que o mundo se encontra. Pessoas falsas, maldade, engano. O crente, ele se mantém firme, porque o Espírito Santo está agindo na sua vida. E ele nos inclina para uma vida santa. Em Gálatas, no capítulo 5, verso 17 a 25, é um texto grande, diz assim: porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostas entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito Santo, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. Os que são guiados pela carne: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, ira, discórdia, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, aquilo que o Espírito Santo produz em nós, é amor,
alegria, paz, longanimidade, né? Paciência, bondade, fidelidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então a presença do Espírito Santo é fundamental em nossas vidas para vivermos essa vida espiritual, produzindo os frutos que alegram a Deus, frutos dignos desse Deus maravilhoso e dessa salvação. Esses frutos são produzidos em nós pela boa influência do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, ele exerce essa influência positiva, mas ele exerce essa influência positiva restringindo a carne, subjugando as inclinações pecaminosas, impedindo que a carne nos domine, que nós sejamos guiados por ela. Ele nos afasta desse mal e ele nos inclina a temer a Deus e a obedecer a Deus. Um texto que eu quero ler também, como eu disse, iríamos ler vários textos, Tito 3, de 1 a 6. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes, às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Que não difamem ninguém, não fale mal de ninguém. Que sejam pacíficos, não violentos, amorosos, o relacionamento de coração, dando provas de toda a cortesia para com todos. O crente é uma pessoa que trata bem todo mundo, cordialidade, educação. E ele diz, pois nós também, no passado, antes de conhecermos a Cristo, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixão e prazeres. É assim que é o homem sem Deus, vivendo em maldade, inveja, sendo odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, o nosso Salvador, e seu amor por todos, ele nos salvou. Então a salvação é um marco de transformação na vida do crente, não por obras de justiça praticado por nós. A salvação não era porque éramos bonzinhos, porque fazíamos coisas boas, mas pela sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então ele fala aqui do Espírito Santo como aquele que lava e nos regenera, que nos transforma, que nos purifica, que nos limpa de maneira rica, poderosa, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso que o cristão, ele é uma nova criatura, ele é uma criação divina. Ele recebe a presença divina nele, ele passa por esse novo nascimento e agora ele pertence à família de Deus. Uma outra coisa muito importante que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo é que ele é o penhor da nossa herança. A ideia aqui é que Deus, ao colocar o Espírito Santo em nós, ele coloca uma garantia de que no devido tempo esse resgate vai se consumar. O penhor simbolizava que aquilo que foi prometido vai se cumprir. Então a Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso penhor. Eu sei
que eu vou para o céu, eu sei que Jesus vai voltar, eu sei que eu vou viver a vida eterna, porque o Espírito Santo foi colocado em mim. É uma garantia que Deus deu ao seu povo. E em 2 Coríntios 1, de 21 a 22, diz assim: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçam firmes em Cristo. É Deus quem faz. Permanecemos, perseveramos, firmes em Cristo, porque Deus está agindo em nossas vidas. Ele nos ungiu e nos selou como sua propriedade, né? Ele nos separou, ele nos marcou. Ele pôs o seu Espírito em nosso coração como garantia do que está por vir. Então ele me comprou através de Cristo, do sacrifício de Cristo. Ele colocou uma etiqueta dizendo que eu pertenço a ele. Ele me lavou, ele me limpou de toda a sujeira. E ele colocou dentro de mim, no meu coração, o Espírito Santo, que é a garantia de que eu não vou me perder e que ninguém vai me roubar ou nada vai me separar dele. Eu pertenço a ele e isso está garantido por ele, por essa obra de salvação. Ele também é o selo, né? Duas figuras que são usadas, penhor e selo. A garantia da nossa herança. O selo era uma garantia de autenticidade e inviolabilidade. Muitas vezes você precisa ir no cartório para reconhecer um documento e o cartório coloca aquele selo garantindo que aquele documento está correto, é um documento verdadeiro. Então o Espírito Santo é a garantia dizendo: esse pertence a Deus, Jesus morreu por ele na cruz, é propriedade exclusiva de Deus. O selo indicava isso, uma propriedade ou um negócio concluído. Comprei, é meu. Deus nos selou. E é impossível que um crente perca a salvação ou seja abandonado por Deus. Nós fomos selados, a Bíblia diz, para o dia da redenção eterna. Efésios 1, de 13 a 14. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Enquanto Jesus não voltar para resgatar a sua igreja, o Espírito Santo vai estar cuidando, protegendo, guardando para esse maravilhoso e glorioso dia. O Espírito Santo não nos abandona. Ele pode ficar triste com o que nós fazemos, quando desobedecemos a Deus. Ele pode entristecer, mas ele não vai embora de nós. Podemos tentar resistir à sua influência, não querer fazer o que ele está mostrando que devemos fazer, mas ele não vai deixar de nos influenciar, ele não se melindra com a nossa revolta ou com nosso desejo de desobedecer. Ele jamais vai abandonar o crente, ele jamais vai sair do nosso coração. Mesmo que não queiramos ouvi-lo, ele vai falar, porque ele é Deus e ele está aqui em nós com uma missão e nós não podemos derrotá-lo nessa missão. Nós não podemos tirá-lo, porque ele está aqui em cumprimento à vontade do Pai, do Filho e dele mesmo, nesse projeto maravilhoso, grandioso de salvação. Até que o nosso corpo seja ressuscitado da sepultura, estamos selados, guardados, protegidos por Deus através do Espírito Santo. E ele vai nos ajudar a perseverar.
Vamos perseverar, porque o Espírito Santo habita em nós e ele realiza uma obra maravilhosa, grandiosa, de cuidado, orientação, direção, de bênção sobre as nossas vidas. Ele realiza em nós uma vida espiritual. Ele nos faz novas criaturas e agora podemos nos relacionar e ouvir e obedecer a Deus. Que Deus abençoe a todos.